Boa tarde a todos e todas. Hoje a nossa última aula de geometria. Geometria requer um curso à parte, né? Então, a gente tentou condensar o que achou de mais importante para vocês. E a parte da Bárbara, ela vai finalizar, que tem a ver com a palestra da semana retrasada, né? Que as nossas atividades são de 15 dias, e tem a ver com a Geometria 1, que foi dada também há um mês atrás. Então, passo a palavra à Bárbara. Olá, boa tarde a todos. Nós havíamos falado, se não me engano, na segunda ou terceira aula, sobre uma citação em que era sinalizada a questão da inteligência múltipla, e na última aula, a professora palestrante também sinalizou a questão da inteligência múltipla. Então, nós vamos falar de uma forma muito objetiva, né? A questão das inteligências múltiplas de Gardner e exemplificar uma narrativa e depois a professora Valéria vai dar continuidade, tá? Então, eu vou tirar minha imagem para colocar o slide. Marcos, o que você quiser perguntar, você fica à vontade, tá? Se você não compreendeu o que eu estiver falando, por favor. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Oi, Henrique. Oi, Jane. Oi, falta. Eu não estou vendo vocês, então agora eu preciso que vocês me orientem. Tá, então, quando a gente precisar fazer uma pergunta, a gente não vai poder fazer pelo chat, mas se alguém só puder fazer pelo chat, eu leio a pergunta e passo para você. Tá, Bárbara? Tudo bem. Posso começar? Claro. Então, vamos lá. Na aula da professora Jeane, ela utilizou essa citação em que dizia: a neurociência identificou, abre aspas, a neurociência identificou que a familiaridade humana com o padrão narrativo contribui para a maior memorização e compreensão dos fatos, estimulando a inteligência múltipla dos estudantes. Então, o que é que nós refletimos com relação a isso, né? Será que as pessoas compreenderam que inteligências são essas, né? De onde ela parte? E por isso nós vamos falar rapidamente sobre Gardner, né? Que foi formado em psicologia e que começou a divulgar os seus trabalhos voltados para inteligências múltiplas, né? Houve um forte impacto, uma forte vários questionamentos com relação ao surgimento dessa inteligência, que as pessoas tinham certa dificuldade em entender o que ele queria dizer com isso. Então, assim, ela surge, na verdade, para mostrar que a inteligência ela pode se abranger em diferentes áreas, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas neste momento. Então, Howard Gardner, ele cita a inteligência linguística. Então, segundo ele, a pessoa pode ter uma certa dificuldade, né? Vamos supor, em raciocínio lógico, mas ele tem uma comunicação, uma expressão, uma oralidade e uma escrita muito significativa, muito relevante, né? Vasta. E isso acaba sendo muito observado durante a fase escolar. Então, às vezes, as pessoas falam: a criança não é boa em uma determinada coisa, mas se desenvolve muito bem na outra. Porque são as diferentes inteligências sob o olhar de Howard Gardner. Então, nós temos, além da inteligência linguística, a inteligência lógica matemática, né?
que ela vem voltada justamente para essa questão do raciocínio lógico, da capacidade que a pessoa tem de fazer a utilização dos números, de organização, de sistematizar, né? Então, assim, e muitos, durante a formação acadêmica, valorizam muito essa inteligência como se fosse um eixo, né? Um eixo norteador, por conta das diferentes habilidades que tem no raciocínio lógico matemático, e a pessoa mostra uma determinada um determinado conhecimento e facilidade na aquisição desse conteúdo. Nós temos também a inteligência corporal e sinestésica, né? que é relacionado à questão do domínio do corpo, né? As habilidades com o uso corporal, a expressão de sentimentos, as realizações das ações. Temos também a inteligência, espacial, né? Que faz com que a pessoa tenha um entendimento melhor com relação à localização, né? A movimentação, ao espaço. É uma habilidade que a pessoa tem em captar e ter uma precisão com relação a questões espaciais, a realizações de mudanças, né? A pessoa consegue encontrar caminhos, memorizar esses caminhos, organizar objetos de uma forma harmônica, justamente por ter essa facilidade. Temos a inteligência musical, que é a expressão por meio dos sons, dos ritmos. Por isso que as pessoas valorizam muito a questão da utilização da música, né, em diferentes contextos, e muitos alunos aprendem com muita facilidade por isso. Temos a inteligência intrapessoal, que faz com que a pessoa tenha um autoconhecimento, né? É uma automotivação, uma facilidade de se autocompreender. Temos a inteligência interpessoal, que faz com que a pessoa tenha a habilidade de se comunicar, e aí entra a interpessoal e a intrapessoal também. Posso falar até das duas juntas, apesar de estar separado aqui nesse slide, que é a capacidade de se relacionar com os outros, de entender as relações, né? Quando a intra está voltada para o autoconhecimento, a inter diz respeito a esse contato com o outro e a habilidade que tem de se comunicar. Temos a inteligência naturalista também, né? Que diz respeito à qualidade de se conectar com o meio ambiente, né? Então, assim, são as pessoas que demonstram uma interação melhor com animais, com as plantas, com as questões mais voltadas para a área biológica. Então, essa foi a parte em que falamos rapidamente sobre as inteligências de Gardner. E agora, entrando um pouco na questão que a professora Valéria dará continuidade no próximo segmento, nós separamos... Em seguida, só um minutinho, Bárbara. Em seguida, a professora Giane vai apresentar desculpa, esqueci. o modelo de Van Hille. Tudo bem, esqueci. Pensei que troquei as ordens. Separamos esse livro como um exemplo para mostrar como se pode trabalhar a narrativa e a geometria, né? Então, assim, como é que nós podemos trabalhar voltado para língua portuguesa associando à matemática? Então, nós pegamos algumas páginas como um exemplo, e a partir dali vocês podem criar dentro da realidade e de acordo com a turma, né? De acordo com o que vocês querem atingir com aquele público-alvo. Então, aqui nós temos o livro chamado O País dos Ângulos, um exemplo de narrativa e geometria.
Então, nós temos a história, né, o uso da história infantil, o livro O País dos Anjos, de Irene Ulitzka e Gerhard Gepp, se eu falei errado, por favor, me corrijam, da editora Ciranda Cultural. E depois da leitura, temos perguntas pertinentes à história, onde algumas pessoas vão fazer uso de algumas formas geométricas, como triângulos, quadrados e retângulos. Então, vamos às páginas. Essa citação ela veio com o livro, né? Então, está escrito assim: um mundo cheio de formas, com ou sem ângulo, estão nas paisagens, nos objetos que usamos e brincamos. Acompanhe esta bela história poeticamente ilustrada e veja como estamos rodeados de formas. Você sabe o nome de cada uma delas? Então, tem, ao lado desse texto que eu acabei de ler, tem o livro, escrito O País dos Ângulos, onde o boneco ele é criado com formas geométricas. Então, tem o boneco segurando um gatinho, seria? Um leãozinho, não sei. E um brinquedo. Então, na primeira página do livro, que nós separamos, temos como exemplo as diferentes formas geométricas apresentadas, né? Tem retângulos, tem triângulos. E uma pergunta, esse aqui é um exemplo de atividade, tá? Mas, como eu disse lá atrás, cada um pode fazer de acordo com a forma e com o que quiser aplicar com o aluno. Então, tem. O que o rapaz chama de ângulos, na verdade, são... E aí a pessoa tem que marcar um X na resposta correta. Pode ser... Aí vem as opções. Triângulo, quadrado, quadriláteros, pentágonos. Meu cachorro resolveu fazer graça agora. Só um minutinho que tem um negócio cobrindo a minha tela. Pronto. Na folha seguinte... Tem uma parte do texto em que diz como os ângulos são gostosos e como estalam. Então, tem os animais, né, em formas geométricas, como eu havia falado. O boneco comendo como se fosse uma maçã, também em forma geométrica. E vem a pergunta: quando se observa mais de perto, o que o rapaz chama de ângulos são figuras tridimensionais. Quantos quadriláteros você consegue identificar na figura acima? Aí a criança precisa identificar, claro que tendo essa informação prévia passada pelos professores, né? E responde a questão. Temos um outro exemplo também. Giane, estou quase acabando. Pronto. Aí vem a página a seguir, né? E agora? Não conseguimos sair do lugar. Então, aparece um animal empurrando, né, a carroça. Todos em formas geométricas também, todas as formas dos animais, as rodas. Então, vem o questionamento. O rapaz diz que não consegue sair do lugar, pois a roda da carroça tem formato de um polígono. Qual? E aí a criança precisa identificar essa resposta também. No outro temos... não estou vendo nenhum ângulo. E aí aparecem espaços alternados, né? As figuras. E vem o questionamento. Quando o rapaz diz que não vê nenhum ângulo, imagina-se que ele está vendo algo que não é polígono. Qual é a figura que aparece na cena acima que não é polígono? E aí a criança, obviamente, terá que responder. Na outra questão temos: isso é seu? De onde vem? Uma criança perguntando a outra. Próximo questionamento. Veja se você consegue identificar na cena acima triângulos, quadrados e pentágonos. Identifique também duas formas que não são polígonos. Próximo exemplo. Não está passando a minha folha. Gente, não está passando, Jeane. Talvez seja... Tá bom. Foi o último, desculpa. Foi o último slide.
E aí, esses foram os exemplos. Eu vou parar aqui de compartilhar. Parou? Parou, sim, sim. Gente, explicar sem enxergar Eu tentei ser um pouco breve, porque eu até ultrapassei 5 minutos do acordado. Mas o objetivo foi falar rapidamente mesmo sobre as inteligências múltiplas de Gardner, dar o exemplo da narrativa, com o uso de formas geométricas, né? E as diferentes formas que vocês podem utilizar como um exemplo. E agora eu passo a palavra para a Valéria. Desculpe a correria, porque eu tinha 10 minutos. Agora eu passo a palavra para a Valéria. A Jeane, desculpa, Jeane, eu cismei que é a Valéria, né? Tem problema não, tem problema não. A gente resolveu colocar, era para seguir a aula de geometria, né? E tinha um preâmbulo feito pela Bárbara, a questão das. E aí nós tivemos a ideia de falar um pouco de Van Hille, mas não vamos poder nos aprofundarmos. De qualquer forma, é bom lembrar que isso é a teoria do Gardner, né? Então, como toda, eu vejo assim, tirando a matemática, tudo são teorias que as pessoas, digamos assim, elas criam aquelas teorias, essas teorias aparecem naturalmente, e aí o tempo vai passando e elas vão ser melhoradas, elas trocam de nome, elas vão ser aperfeiçoadas, né? Então, é bom ver que não existe só a inteligência, quer dizer, tem alguém que pensa que não existe só a inteligência lógico-matemática, que existem outras formas de inteligência, mas aí cada um segue ou acredita na teoria, né? Porque essas teorias, elas são dentro da psicologia, não são, Bárbara? Sim, e o Sim, interessante são dentro. também é que aqui nós não estamos trazendo uma forma completa, né? Uma receita de bolo. Aqui estamos trazendo informações para serem refletidas. Então, temos esse posicionamento de Gardner, temos as inteligências múltiplas. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar várias testagens, é porque aqui o tempo está muito curto, então não deu nem para fazer, né, para tentar identificar, mas tem pessoas também que vão contra essa linha de pensamento, essa teoria, e eu acredito que o interessante seja conhecer e buscar o que for melhor e relevante para que se desenvolva o seu trabalho da melhor maneira possível, tá? E eu também, Oi, também, foi uma fala muito rápida, mas quem se interessar, por favor, pesquisem mais a respeito, né? Falem brevemente sobre ele, mas tem outras informações tão relevantes quanto. Tem mais esclarecimentos a respeito desse assunto e a respeito de outros também. Então, que fiquem à vontade para vocês refletirem e pesquisarem, tá? Obrigada. E eu também vejo que a gente tem como desenvolver essas outras, né, inteligências. Você pode, né, melhorar, né, a questão intrapessoal, né, com um trabalho direcionado para isso, né, melhorar questões interpessoais com um trabalho voltado para isso. Todas essas inteligências podem ser trabalhadas, né, e a escola é um espaço onde isso pode ser feito, né? Na verdade, a escola é um dos principais espaços, né? Porque o sujeito está ali para ser desenvolvido. Então, o profissional, com um olhar atento, ele percebe o que ele pode buscar daquele aluno, quais as informações que eles podem buscar. A bibliografia, Marcelo, eu até esqueci de falar, ela vai aparecer no final, porque essa é a junção de uma aula única, da minha com a da Valéria e a da Jeane. Então, no final, no slide final, estão todas as bibliografias, tá? Para não ficar cortado. Tá, obrigada, Bárbara. Então, eu vou entrar muito rapidamente com falar um pouco sobre a teoria de Van Hille. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver.
Professora, o som não está saindo. Ah, desculpe. Agora está, né? Agora está. Alô? Sim, sim. Ah, sim. Sim, está sim. Tá, obrigada. Eu tinha tirado sem querer. Então, vamos lá. Eu vou tentar, em no máximo meia hora, falar um pouco de Van Hille, para você, quem ainda não conhece, ter algum conhecimento e poder fazer uma pesquisa, fazer uma reflexão, já que a gente está estudando, já a gente está revendo um pouco de geometria, e a Valéria vai entrar nos recursos, né, didáticos que podem ser usados para geometria nos anos iniciais, e até um pouco depois, né? Então, vamos falar um pouco de teoria. Então, quem foi Van Hille? Né? Van Hille, ele e mais a esposa dele, que era um casal holandês, em suas dissertações de doutorado, eles criaram um modelo, chamado modelo de Van Hille, que o objetivo do modelo, ele é usado até para outras áreas, mas ele foi pensado para ensinar geometria. E esse ensino de geometria, ele é executado em vários níveis. Então, dependendo da série ou do ano em que a criança está, você não precisa passar por todos os níveis. E uma das condições é que você não pode passar de um nível para outro, né? Você não pode pular nível. Então, cada nível tem a sua própria linguagem. Então, entrar, digamos assim, entender o modelo dele, é estudar bem esses níveis, o que caracteriza esses níveis. A gente vai passar muito por cima. Quem fez essa apresentação, quem fez esses slides e fez esse estudo para a gente apresentar hoje, foi o licenciando de matemática da nossa equipe, o Henrique, tá? Então, a gente vai falar um pouco do modelo. Agora, se vocês tiverem dúvidas, depois a gente vai passar um material, tem um livro muito bom do Projeto Fundão, que traz atividades, a gente não vai poder trazer as atividades, porque o objetivo mais é só falar um pouco da teoria, tá? Então, quem são esses níveis? Ele diz que os níveis são em número de 5, pode começar de 0 a 4, pode começar de 1 a 5, tá? Visualização, reconhecimento, análise, dedução informal, dedução formal e rigor. Eu vou seguir a enumeração da Lilianácia, tá? Ela considera de 1 a 5. Então, ela diz o seguinte: esse nível, primeiro nível básico, seria um reconhecimento, comparação e nomenclatura das figuras geométricas por sua aparência global. Então, seria uma classificação de recortes de quadriláteros, em grupos de quadrados, retângulos, paralelogramos, losangos e trapézios. Poderia, aquela atividade que a Bárbara apresentou, de identificação, né, de polígonos ou não, poderia entrar nesse primeiro nível básico. O segundo nível seria a análise das figuras em termos de seus componentes, reconhecimento de suas propriedades e uso dessas propriedades para resolver problemas. Então, um exemplo seria a descrição de um quadrado através de propriedades: 4 lados iguais, 4 ângulos retos, lados opostos iguais e paralelos. O terceiro nível de abstração seria a percepção, quer dizer, qual é a característica desse nível? Percepção da necessidade de uma definição precisa e de uma propriedade, e de que uma propriedade pode decorrer de outra. Então, vai ter uma argumentação lógica informal e ordenação de classes de figuras geométricas. Por exemplo, voltando ainda para o quadrado, descrição de um quadrado através de suas propriedades mínimas. Então, nesse nível já começa a aprofundar, né? O quarto nível de dedução, domínio do processo, característica, domínio de processo dedutivo e das demonstrações, reconhecimento das condições necessárias e suficientes. Então, aqui já entra a questão de demonstração que a gente não tem nos anos iniciais, né? Demonstração de propriedade dos triângulos e quadriláteros, usando a congruência de triângulos, seria um exemplo. E o último nível, capacidade de compreender demonstrações formais. Então, esses níveis criados pelo modelo de Van Hille, ele engloba qualquer época de estudo, seja escola básica, seja universidade, para aprender geometria. Então, o que a Lilia fala no livro dela é que o professor tem um papel de destaque no modelo de Van Hille, que pressupõe que o progresso nos níveis depende mais da aprendizagem do que da idade ou maturação. Isto é, cabe ao professor selecionar as atividades que o aluno deve vivenciar para que
para que avance para o nível seguinte. Então, é uma questão de maturidade em relação àquela... A gente pode voltar até a falar em habilidade, competência, né? Vamos falar em habilidade. Quer dizer, se ele consegue aprender ter aquela habilidade, ou aprender aquilo que a gente pressupõe, por exemplo, reconhecimento de polígonos, né? Então, nós podemos né, considerar. Então, é uma questão de... Ele já tem maturidade para entender aquilo. Vamos passar para outro nível. Aquela nossa palestra de DI, vê que a questão como você ensina para um aluno com deficiência intelectual depende muito mais da forma. E ele vai ter também, ele vai ter maturidade para aprender até certo nível. Então, não vai depender da idade, do nível escolar. Na verdade, vai depender da maturidade do aluno. É isso que quer dizer. Então, vamos falar muito rapidamente de cada nível, né? Visualização e reconhecimento. O nível de visualização é caracterizado como algo introdutório. A identificação dos objetos do estudante é dada pela sua percepção visual e não por propriedades. E aí nós temos noções de coisas, como retângulo, triângulo, até círculo, né? Poderão se desenvolver com objetos do cotidiano. Então, aquele exemplo foi bom, né? Aquele exemplo da Bárbara, usando o livro O País dos Ângulos. O nível 2 de análise já se verifica as características dos objetos geométricos. Lembra daquele exemplo da Nasser? O exemplo de identificar um quadrado, né? Vou passar muito rapidamente, depois vocês reveem os slides, tá? O nível 3 é da dedução informal à abstração. Então, nesse nível, os alunos já possuem capacidade de relacionar propriedades com figuras. Aí você volta lá para aquele exemplo, então, quais seriam as propriedades mínimas de um quadrado? E o nível 4, dedução formal, ou só dedução, um nome, né? O estudante já vê a importância da dedução, dos axiomas, dos teoremas, aí não entraria, claro, para os anos iniciais, e a gente tem o último nível, que é de rigor, onde o aluno, nesse nível, passa a ter domínio dos axiomas, demonstrações, teoremas. Bem, aí pergunta, teoria é só isso? Não. Ele vai se aprofundar em como você vai ensinar. Ele diz que você não... uma das coisas que ele diz, você não pode passar de identificar a figura para começar a demonstrar. Não, em qualquer nível, não, mesmo no nível universitário, né? Então, as propriedades, né? Já foi identificado pelo casal, generalizações que caracterizam o modelo, eles consideram importantes as generalizações, pois dão embasamento aos educadores para a metodologia do ensino. Essas generalizações são chamadas de propriedades. Então, a gente vai enumerar aqui as propriedades: sequencial, avanço, intrínseco, extrínseco, linguística, combinação inadequada. Isso aí é quando a gente entra em profundidade no modelo, a gente não vai passar por isso. A gente vai adiantar mais um pouco, tá? Essas propriedades. Vou falar só de duas, porque o objetivo é fazer vocês terem conhecimento, para depois vocês mesmos procurarem estudar. Para quem precisar da aula de geometria, se quiser se basear em alguma metodologia que dá certo e que, inclusive, é usada não só para geometria. Sequencial. Um nível só pode ser feito somente após o anterior já ter sido concluído. Ou seja, a progressão de níveis é feita sucessivamente. Ou seja, o modelo dele, ele não pode pular nível, né? O avanço dos níveis se diz respeito ao aprendizado do aluno e não à sua idade, maturidade. Na verdade, que ele tem que aprender, mas é claro que ele precisa mostrar que aprendeu, né? Para poder mudar de nível. Então, vou deixar para vocês lerem, quem quiser se aprofundar, as outras propriedades. Então, as fases, né? O que financia as fases? Eles fizeram o seguinte: para ter uma aprendizagem, como é que eu vou dizer? Uma verdadeira aprendizagem do aluno, ele só não disse o que você deveria ensinar em cada fase. Ele disse assim, em cada nível, nos 5 níveis. Eles também se preocuparam, dentro do nível, como é que você pode fazer digamos assim, esse movimento de ensino, né? Esse ensino de geometria. Então, eles dividiram. Então, em cada nível, você vai passar por várias fases, que também são 5. Então, vamos falar um pouquinho das fases. A primeira fase, isso no mesmo
Isso no mesmo nível, tá? A bibliografia, vou passar depois para vocês. No mesmo nível. Então, como é que você tem que encaminhar? A gente pensa que ensinar geometria é muito fácil, né? Então, tanto não é que alguém se preocupou em ensinar um passo a passo para que dê certo, uma maneira, né? Então, o que é a primeira fase? A primeira fase é de informação sobre os objetos de estudo. Então, quando a Bárbara deixou aquela atividade baseada num livro, né, de literatura infantil, você poderia pensar, eu vou falar quais são os polígonos, as figuras de polígonos podem ser na sala, e daí partir para um livro de história infantil para eles identificarem, né? Então, tem um diálogo com os alunos, atividades e perguntas nessa fase. Na segunda fase, é de uma orientação dirigida. Os estudantes exploram o tópico de estudo através de atividades que o professor selecionou e ordenou cuidadosamente. Então, a primeira fase seria mais uma conversa, aí entraria a primeira atividade, quer dizer, porque aquela atividade do livro era tão simples, né, que a gente colocou na fase 1, mas poderia também considerar aqui na fase 2. É porque quando você usa a literatura, parece que você tem uma conversa. A Bárbara não falou, mas aquilo não precisava estar no papel. Aquilo poderia ser mostrado para o aluno, mostrar o livro, mostrar para ele, e conversar com o aluno, sem precisar estar no papel. A terceira fase, lembra que tudo isso é no mesmo nível, seria a fase de explicação. Os alunos expressam e modificam seus pontos de vista sobre as estruturas que foram observadas, né? Então, só lembrando, a fase 2 é quando aplica atividade, e aí vem uma fase de ver o ponto de vista dos alunos sobre as estruturas que eles observaram. Então, aquela atividade poderia ser, sim, uma fase 2, com falar sobre polígonos, uma fase 2, e aqui veria a explicação. Tá? Tudo dentro do nível 1. E orientação livre. Na fase de orientação livre, os alunos procuram soluções próprias para as tarefas mais complicadas, né? E a última fase, dentro do mesmo nível, tá? Fase de integração livre. O aluno revê e resume o que aprendeu, formando uma visão geral do sistema de objetos e relações do nível atingido. Então, a atividade entra na fase 2, e todos os níveis é uma discussão. Ver se vocês entenderam, embora eu esteja falando muito rápido, é uma discussão em cima daquela atividade. E, por último, que ele aprendeu fazendo uma visão geral, no caso, seria um dos polígonos, né? Então, aqui eu vou pegar um exemplo da professora Lília Nácia, né, que ela exemplifica, quer dizer, esse exemplo, ela explica bem como seria analisado as respostas dos alunos, em que níveis eles estariam, tá? Então, o exercício seria assim: quais dessas figuras são retângulos? Aí suponhamos que o aluno X disse que apenas o E é um retângulo. O aluno Y disse que o C e o E que são os retângulos. E o terceiro aluno disse que o B, o C e o E que são retângulos. Então, quando a gente pensar no nível de cada um desses alunos, dos três, o X, Y, Z, em que níveis eles estão? Porque o professor tem que identificar o nível para poder trabalhar naquele nível os 5, né? As 5 fases, né? Para poder ele aumentar de nível, ele mudar de nível. Lembrando que, teoricamente, aqueles níveis, eles às vezes demoram meses para passar de um nível para outro. Então, o que ela diz é o seguinte: o que caracteriza o nível da resposta é o modo de pensar do aluno. Se ele se fixa na aparência global, ele só tem um nível de reconhecimento. Ou se ele se fixa nos elementos da figura, ele tem um nível de análise. Ou se ele reconhece a inclusão de classes, ele está no nível de abstração. Se ele consegue argumentar informal, então ele está no nível de dedução, quer dizer, informalmente. Se ele consegue argumentar formalmente, né, matematicamente, então ele usando inclusive os signos, né, a notação matemática, então ele está no nível de rigor, não serviria para nossos alunos dos anos iniciais. E o que aconteceu com esses alunos? Segue o que a Lília Nácia fala. O aluno X tem a imagem conceitual do retângulo
apenas numa posição, e não é capaz ainda de reconhecer que a figura C, ela também é um retângulo, e, portanto, ainda nem atingiu o nível básico. O aluno C, já, ele consegue reconhecer as duas figuras que representam um retângulo, mas não está claro se baseou-se apenas na aparência global, ou seja, no nível de reconhecimento, ou se reconheceu os 4 ângulos retos e o paralelismo dos lados opostos, que seriam características de raciocínio no nível de análise. Por sua vez, o aluno Z, além de reconhecer como retângulos as figuras C e E, ainda percebeu que o quadrado B também é um retângulo, o que é característica do nível de abstração. Então, aqui são a referência que o Henrique usou, e acrescentei aqui o trabalho da professora Lília Nácia, do Projeto Fundão. Então, eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Esse livro, por enquanto, não está sendo vendido, mas ele é muito barato, ele é vendido no Projeto Fundão, ele dá muitos exemplos de como você usar com as crianças os vários níveis, né? Inclusive, dialoga sobre as fases para ensinar geometria, na escola básica, nos anos iniciais. Então, vou passar agora a palavra, se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou passar a palavra para a professora Valéria. Boa tarde a todos e todas. Antes de começar a compartilhar, né, a minha tela, eu queria mostrar para vocês, né, aqui o ambiente que eu criei na minha residência e mostrar alguns materiais, né, que eu vou mostrar no decorrer da apresentação, para que vocês possam ver como, né, são materiais manipulativos, que o que a gente fez foi compilar uma série de materiais que estão disponíveis, tanto materiais manipulativos quanto materiais de jogos digitais, para que a gente possa ver esse universo de materiais para trabalhar com geometria. Então, tem alguns materiais aqui manipulativos que eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui, né, um cubo mágico. Aqui eu criei um painel, né, usando palito de picolé para construir, né, alguns polígonos. Aqui eu tenho diversos sólidos construídos com material geolig, né? Tem aqui os conectores e os tubos que, ao conectarmos, nós formamos os, né, sólidos geométricos. Então, esses materiais, né, serão apresentados no decorrer da apresentação que eu vou fazer, e o nosso objetivo é trazer, né, fizemos uma pesquisa grande de tudo que a gente pode disponibilizar para que o aluno possa manipular, né, porque é importante para que ele reconheça, para que ele tenha conhecimento dos sólidos, dos polígonos, que ele possa inicialmente manipular. Então, quanto mais materiais manipulativos, eu tenho aqui um material feito com material reciclado, aqui uma tampa de uma caixa de sorvete, onde eu fiz aqui, né, coloquei com barbante e miçangas e construí aqui um retângulo, né, variando aqui, a gente tem o paralelogramo, para trabalhar, inclusive, a questão da manutenção da área, né, a partir do momento que eu faço esse movimento. Então, eu vou compartilhar minha tela para a gente começar a pensar e mostrar o que nos anos iniciais nós devemos trabalhar em geometria, o que é orientado pela Base Nacional Comum Curricular, e quais são os materiais disponíveis que a gente tem para, né, trabalhar esses conteúdos.
Todos estão visualizando? Sim, Valéria. Pode tirar essa faixazinha aí? Obrigada. Tá. Então, vamos, né, apresentar. A gente fez uma grande pesquisa e vamos, né, procurar trabalhar materiais e jogos no ensino de geometria. Materiais manipulativos são aqueles, né, que a gente pode manipuláveis. Então, nós temos aqui que nós iremos apresentar alguns deles. E jogos no ensino de geometria nos anos iniciais do ensino fundamental. Eu coloquei aqui, achei interessante a gente pensar o que a Base Nacional Comum Curricular orienta com relação a essa unidade temática de geometria, né? O que deve ser tratado, né? Posição e deslocamento no espaço, formas e relações entre elementos de figuras planas e espaciais. Então, uma coisa importante, a distinção entre o que é uma figura plana e o que é uma figura espacial. E quando a gente só dispõe de um quadro, né, para mostrar essa diferenciação, se torna uma questão muito complexa, né? Você mostrar num quadro, né, o que seria uma figura espacial, né? Então, a necessidade de materiais manipulativos se faz, né, necessária. Então, são alguns dos objetos do conhecimento dessa unidade temática. O esperado é que esses conceitos ajudem o aluno a desenvolver o raciocínio necessário para investigar propriedades, né, para que ele possa fazer conjecturas. O que é fazer conjecturas? Levantar hipóteses, imaginar o que pode acontecer, produzir argumentos, né, quando ele já está num nível de análise que ele pode dizer, todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Então, ele conseguir começar a produzir essa argumentação. Por que todo quadrado é retângulo? Por que nem todo retângulo é quadrado? Então, a partir dos conhecimentos de geometria. O eixo também deve contemplar o trabalho com as transformações geométricas que nós já vimos na primeira etapa, né, onde nós falamos, né, das transformações geométricas, que são isométricas, que são as translações, né, as reflexões, as rotações, né, e as reflexões deslizantes. E habilidades de construção, representação e interdependência. Então, no Fundamental 1, que são os anos iniciais, os alunos devem ser preparados para identificar e estabelecer pontos de referência para localização e deslocamento de objetos, além de estimar e representar usando mapas, inclusive suportes digitais e croquis, por exemplo. Né? Outro aspecto importante é que os estudantes sejam capazes de observar e comunicar características tridimensionais e bidimensionais, ou seja, né, trabalhar com sólidos geométricos e trabalhar, né, no bidimensional com polígonos, com círculos, das formas geométricas, assim como associar figuras espaciais e suas representações bidimensionais, que são as planificações desses sólidos geométricos. Nas aulas de geometria, reconhecer o que é o lado, o que são os vértices, o que são os ângulos, e também é fundamental, né, para nomear e comparar polígonos. Quando eu tenho, né, um pentágono, um hexágono, um heptágono, a gente já vai começando, né, a introduzir essas nomenclaturas e o que vem a ser o lado de um polígono, o que é o vértice, que seria o ponto de encontro, né, desses lados. É esperado que os estudantes possam trabalhar com representações de figuras geométricas planas em quadriculados, em malhas quadriculadas e no plano cartesiano, e, inclusive, utilizando softwares de geometria dinâmica. E hoje nós vamos trazer o GeoGebra, né, para a gente trabalhar com uma geometria dinâmica para chegar aos objetivos esperados na unidade temática.
Então, nós vamos trazer. Inicialmente, eu selecionei materiais manipulativos, né, que materiais que a gente tem disponíveis, né, e que a gente pode, inclusive, construir com diversos tipos de materiais, com EVA, com cartolina, e jogos em geometria, nós vamos trazer alguns jogos digitais. Então, trazendo uma citação, né, em que Martins e Silva, né, fala sobre os materiais manipuláveis, né, a gente vê que eles são fundamentais para que a gente possa passar de um raciocínio do concreto para o abstrato. E a partir do momento que, né, é feita a manipulação, né, você vai sentir, né, informações sobre a figura, né, inclusive uma pessoa com dificuldade, né, visual, ela pode, né, enxergar com as mãos. O primeiro material que a gente vai apresentar é o multiplano, né? E eu oriento vocês que tem um site www.multiplano.com.br que nos traz uma série de informações acerca desse material. Esse material, ele é um material muito rico para ser trabalhado em sala de recursos multifuncionais, porque ele foi elaborado, né, com uma preocupação, né, de que uma pessoa com dificuldade visual possa perceber com tato, inclusive, ele é trabalhado com a linguagem, né, de Libras. Então, o multiplano é fruto de uma necessidade social que se fez presente na escola, né, ou seja, a necessidade de equiparar oportunidades de acesso ao conhecimento matemático essencial ao desenvolvimento interpessoal de cada indivíduo. Todos têm a necessidade de saber medir, saber contar, calcular, independente de possíveis dificuldades que possam existir. Então, tem aqui um exemplo, né? Vejam que aqui está sendo usado, né, apresentado o multiplano, uma parte dele é esse material que tem esses orifícios, e tem pinos que você vai colocar os pinos, indicando esses pinos correspondem, né, aos vértices. Os elásticos são utilizados para se construir polígonos. Então, nesse exemplo aqui, nós temos a estrela de Davi, um quadrado construído, um triângulo, né, um paralelogramo construído, e a gente pode perceber como, né, uma pessoa com dificuldade visual vai poder encaixar nesses orifícios esses pinos, e esses pinos vão nos apontar para a quantidade de vértices, né, do polígono. Ele funciona de tal forma que eu consigo contar quantos lados tem a figura e perceber o aspecto, né, visual dessa figura. Né, o kit multiplano, né, ele é um material didático destinado a auxiliar a aprendizagem de matemática e também estatística, porque ele também tem uma parte deles, que eu vou mostrar para vocês, que a gente consegue construir, né, gráficos em colunas, né, em barras. Nós temos também como utilizar esse material, não só para os anos iniciais, mas para trabalhar com funções, porque nós temos um material, eu vou colocar aqui para vocês poderem ver que esse material, esse retângulo, né, que possui 546 furos distribuídos, são 26 linhas, né, e 21 colunas. Aqui nesses compartimentos aqui eu tenho hastes que vão me permitir, né, elas são maleáveis, construir funções. Aqui eu tenho o material para trabalhar
com os gráficos estatísticos, né, pinos coloridos, inclusive, né, identificados em braille, contendo 10 pinos, né, de cada algarismo, sinal ou letra. Aqui é utilizado esse multiplano, porque na constituição dele eu também tenho essa base onde eu posso, a partir dela, construir, né, circunferências, construir usando hastes sólidos geométricos, né, e manipular com esse material, né, medindo aí comprimentos. Aí tem exemplos de construção de base quadrada, pirâmide de base quadrada, pirâmide de base hexagonal, distinguindo aqui na base, com elásticos, qual é o polígono da base. Lembrando que a pirâmide ela recebe o nome de acordo com o polígono que está na base. Eu fiz uma playlist onde nós temos aqui, eu procurei identificar vários vídeos que apresentam esse material de multiplano. Então, a minha sugestão é que vocês assistam a esses vídeos para que vocês possam visualizar todo o potencial desse material do multiplano. Outro material, que é um material que a gente encontra facilmente em lojas especializadas, né, em material educacional, é o material de blocos lógicos. Ele é muito utilizado nos anos iniciais, tendo em vista que a gente tem neles atributos importantes a serem trabalhados. Nós temos aí, né, 3 cores diferentes, o amarelo, o vermelho e o azul. Então, o atributo cor, nós temos o atributo forma, nós temos aí 4 formas diferentes, né? O triângulo, o círculo, o quadrado e o retângulo. Nós temos tamanhos diferentes, então nós podemos trabalhar, né, o tamanho pequeno, o tamanho grande, né? Nós temos espessuras diferentes, nós temos o fino e o grosso. Todos esses elementos são elementos a serem trabalhados com as crianças, né? Esses atributos. Esse material, para trazer aqui para vocês, eu pensei em algumas atividades que podem ser desenvolvidas com esses materiais. Além, né, de trabalhar a identificação dessas figuras, né, geométricas, dessas cores, né, dessa questão desse atributo, nós podemos trabalhar outras atividades, né? A primeira atividade que eu estou orientando é o jogo de diferença. A princípio, seria como, né, fosse um dominó. Você vai colocando as peças, né, distribui as peças entre os alunos, e o primeiro a colocar uma peça vai colocar a peça que achar por bem, e o segundo ele vai ter que colocar uma peça que, em relação à peça que foi identificada, né, inicialmente, tenha apenas um atributo diferente. E assim vai seguindo até todos, né, irem colocando. O primeiro a terminar todas as suas peças, né, ele termina, ele é o campeão do jogo. Uma outra atividade que a gente pensou foi adivinhar contato, ou seja, colocar num saco algumas peças, por exemplo, né, aí essas peças aí, né, do triângulo, retângulo, círculo, e a criança vai ter que adivinhar simplesmente tateando a peça, identificar, né, qual é a peça que foi, né, pega por ela.
Esconder uma peça dos blocos lógicos. Aí vou trabalhar a questão também da memória visual, né, e fazer com que as crianças descubram qual foi a peça escolhida. Durante essa atividade, é da maior importância que haja conjecturas por parte da criança, que a criança faça a pergunta: a peça é azul? A peça é vermelha? Né? É grande? É pequena? E haja trocas de opiniões entre elas, até que se descubra qual foi a peça que foi retirada daquele conjunto de peças. Também nós podemos, né, ainda nos anos iniciais, começar a trabalhar com o princípio multiplicativo, onde a gente começa a trabalhar, né, por exemplo, eu quero calcular quantas peças são de cor azul. Se eu quero saber quantas peças são de cor azul, né, quais são as possibilidades para essa peça? Ela já tem fixado o atributo cor. Então, eu vou ter 2 possibilidades de tamanho, 4 possibilidades de forma, ou seja, né, eu posso ter uma peça azul triângulo, círculo, retângulo ou quadrado. Eu posso ter 2 possibilidades de espessura, né, ou fino ou grosso. Com as 2 possibilidades de tamanho, então eu identifico que são 16 peças azuis. Então, esse trabalho, né, de introduzir, né, o raciocínio combinatório, a questão de possibilidades, né, a gente pode fazer com esse material. Inclusive, né, eu pergunto aqui a vocês, quantas peças têm os blocos lógicos? Quem pode me responder? Quantas são as peças desse material de blocos lógicos? Se eu tenho 3 cores, né? Eu tenho 2 possibilidades de tamanho, 4 possibilidades de forma, 2 possibilidades de espessura. Quantas peças eu tenho no todo? Vocês estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Quantas peças nós temos no total dos blocos lógicos? O Marcelo escreveu 16. 16 na cor azul, ou na cor vermelha, ou na cor amarela. Mas esse material em si, né, que aí eu fixei a cor, né, azul. Mas no conjunto agora todo... escreveu 16 vezes 3. 16 vezes 3, que vai dar um total de 48 peças. Então, é uma possibilidade de você trabalhar aí nesse raciocínio, né, usando essas possibilidades, né, que é um pensamento, né, combinatório aí, uma forma de visualizar essas quantidades. Porque à medida que eu posso variar um atributo, né, eu vou ter possibilidades de peças. E uma outra atividade aí que né, eu estou ilustrando aí com uma criança fazendo é trabalhar com tabelas de dupla entrada, onde a gente constrói essa tabela, indicando que a criança aí, né, veja que tem as formas sendo variadas e os tamanhos. Aí eu estou, né, aí a criança vai pegar os círculos e separar os círculos pequenos dos círculos grandes. Vai separar os triângulos, os retângulos pequenos dos retângulos grandes, os triângulos pequenos dos triângulos grandes, os quadrados pequenos dos quadrados grandes. Tá? Essa ilustração
não é uma ilustração de uma experiência minha, mas desse site, dessa fonte, porque eu não trabalho com crianças nessa idade, mas é uma atividade extremamente interessante, né, onde ela vai manipular e vai reconhecer as formas, né, e é esse atributo de tamanho das figuras. Um outro material que a gente está trazendo é o Tangram, né? O Tangram é um material manipulativo que eu vou até passar um vídeo com vocês para que a gente possa ver que é um dos materiais mais fáceis da gente construir. Inclusive, eu vou interromper aqui a minha fala para que a gente possa ver esse vídeo. Eu posso fazer através, né, de dobradura com qualquer tipo de material, de EVA, com papelão, né? O Tangram é esse material, né, manipulativo composto, né, de 7 peças, né? Em torno do Tangram eu tenho uma lenda, né, em que eu posso, a partir dessas 7 peças do Tangram, formar uma infinidade de figuras e contar várias histórias. Eu vou passar o primeiro vídeo mostrando como que se constrói o Tangram. Então, vocês puderam ver como é fácil a gente construir um Tangram, né? De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Espera aí que eu acabei Tem gente que tem milhas, não mas fechando. não.
Vocês viram como é fácil a gente montar um Tangram, né? E vejam que todos os triângulos, né, são 5 triângulos, né? Eu tenho 2 triângulos grandes, nós temos um triângulo médio, 2 triângulos pequenos, um quadrado e um paralelogramo. Nós podemos compor, né, com essas peças uma série de figuras, construir histórias com essas figuras, figuras geométricas ou não. Mais adiante, nós vamos olhar, né, um pouco melhor esse Tangram com as peças. Para montar qualquer figura com peças do Tangram, as regras são as seguintes. Todas as peças do Tangram devem ser utilizadas, todas elas, né, serem utilizadas. As peças não podem ficar sobrepostas. Cada peça precisa estar unida com outra, pelo menos por um vértice. Então, nós temos aqui alguns sites para a gente trabalhar nesse momento remoto, né, alguns sites que trazem jogos virtuais com Tangram. Um deles é esse. Onde eu tenho aqui, só para exemplificar, a gente vai olhar aqui, eu tenho como movimentar as peças para poder encaixar e construir essas figuras. Aí ele vai me permitir um certo tempo para a montagem ele não está girando. Vou pegar o outro. Aqui eu posso construir essas figuras. Eu posso construir elementos da geometria, onde eu vou ter que usar todas as figuras, animais. Então, por exemplo, aqui eu quero montar esse animal. Então, eu tenho aqui as peças. Aqui eu tenho um cisne. E o desafio... Aí vejo que aqui ele gira. O desafio é montar com essas peças. Tá? Então, a ideia é essa. Eu não vou ficar aqui testando, não, porque... Então, aqui eu deixei para vocês o molde do Tangram. Vejam que todos esses triângulos, eles são triângulos que são retângulos. Aqui, quando eu faço, por exemplo, posso fazer com dobradura, como foi o exemplo, né, do vídeo. Você pode falar, já introduzi o termo diagonal do quadrado, aqui é metade da diagonal,
né, trabalhar todos esses triângulos, eles são retângulos, né, eles são isósceles, que tem né, tem dois lados com a mesma medida. Trabalhar a ideia de área, porque um triângulo pequeno corresponde, e a gente pode, ao manipular, sobrepor um triângulo no quadrado e verificar que tem duas vezes o triângulo nesse quadrado e trabalhar com a área. Tá? Uma outra ideia que eu estou trazendo para vocês é o uso da dobradura, do origami, né, para trabalhar com geometria, né? Transformar uma simples folha de papel numa flor, animal, balão ou qualquer outro objeto de forma tridimensional. É um momento mágico do origami. Eu trouxe até, e vou deixar para vocês, vários modelos, né, com construções as mais simples, né, das mais sofisticadas, onde você vai trabalhar a dobradura. Eu até lembrei da professora Terezinha, que falou da dificuldade que a criança tem de entender a noção de paralela. Né? E com a dobradura, quando você faz dobradura no papel, a dobra, você vai trabalhar com um paralelismo nas dobras. Né? Eu posso trabalhar com dobradura para falar de paralelismo. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, um terreno retangular. Um homem tem 2 filhos e quer dividir o único terreno por eles. Será que há muitas formas de fazer a divisão? Então, é pegar uma folha retangular e produzir dobras. Se você quer dividir de modo igual para os 2 filhos, essas dobras têm que dividir de tal maneira, né, que seja essa dobra um eixo de simetria aí desse retângulo. Né? Aqui, ao construir essa casinha, né, esse tracejado é a dobra que você vai fazer. Então, essas dobras estão indicando, né, esses caminhos para chegar na casinha. E você pode construir uma história falando dessa casinha com a criança e trabalhar aqui, ó, triângulo, paralelogramo, né, quadriláteros, né, de modo geral, trabalhar paralelismo, porque aqui eu tenho uma paralela em relação a essa outra, né, linha da casinha. Aqui também, para montar um caminhão, que a criança vai ilustrar esse caminhão, eu faço dobras que são dobras paralelas, né? Seguindo essas dobras, ao final nós vamos construir esse caminhão, onde tem retângulos, né? Tem aqui trapézios, tem figuras geométricas que a gente aos poucos vai introduzindo, né, no universo da criança. Essa flor, eu tenho até uma flor dessa construída que eu fiz para mostrar para vocês. E tem vários, né? Eu posso criar uma história envolvendo, né, essa flor, e a criança, ao final, né, vai trabalhar com triângulos, vai trabalhar figuras geométricas a partir desse material de dobradura, né? E, né, a figura desse cachorrinho também, que é muito simples de montar, né, onde eu tenho aqui nessas possibilidades de dobras, construção de triângulos, né, a própria folha de dobradura, que é uma folha que já tem pronta na papelaria, que é um material bem adequado para fazer as dobras, ela é um quadrado, então eu estou introduzindo de uma forma lúdica, né, figuras geométricas, trabalhando conceitos como diagonais, conceitos como ângulos, paralelismos, construir coração, um barco. Quem ainda já não fez, né, um barquinho desses, onde nós temos aí muita geometria aparecendo de uma forma, né, bem simples. O cisne. E aqui eu tenho até um vídeo que orienta a construção de um cubo. Né? São montadas 6 peças iguais para você encaixar e montar um cubo.
Hello, Tadum. Faça essa Coming to your living room. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um tutorial de origami. Neste vídeo nós vamos fazer um cubo, assim como este aqui. Esse modelo é feito com 6 peças sonobe, peças que são muito fáceis de se fazer e precisam apenas de um quadrado de papel cada. Aqui eu usarei 10 por 10 centímetros para fazer desse tamanho. E o primeiro passo é dobrá-la ao meio, criando uma linha vertical no centro. Desdobramos. E dobramos a borda direita até o meio assim. E a esquerda também. Desdobramos. E agora nós vamos dobrar esta pontinha para cima, criando esse canto desse jeito aqui, dobrado, e o contrário também. Dobramos as bordas novamente até o centro e completamos uma linha diagonal usando a dobra que acabamos de fazer como referência. E fazemos o mesmo embaixo, tendo essas pontas dobradas assim. Desdobramos e uma de cada vez nós vamos levantar primeiro a borda da esquerda, nesse caso, dobrar esta aba para dentro e repetir este passo do outro lado, levantando-a da direita e dobrando assim, tendo um resultado como este aqui. Em seguida, nós vamos virar o papel ao contrário e dobrar agora uma linha reta que parte deste canto para o lado assim, fazendo essa marcação, fazendo com que o meio fique quadrado e essas duas pontas levantadas. Deste jeito aqui. E a primeira peça está pronta. Para completar, precisamos de mais 5. Tendo elas prontas, só precisamos encaixar. Fazemos sempre nesta posição aqui. Encaixando por dentro assim. Sempre pela direita da peça anterior. E assim nós vamos encaixando, usando essa mesma lógica em todas elas. Partimos para as outras. Sempre nesta parte aqui. A quarta peça nós já vamos encaixar em mais alguns lugares. A quinta nós vamos encaixar e já temos 2 lados para encaixar nesta mesma. E o último, nós temos que levantar essas pontas que sobraram. Encaixar como antes. Colocar as pontas dentro dos respectivos espaços. E só ajeitamos bem. Vamos empurrando o que falta para que ele tome o formato mais bonito. Mais ou menos assim. E o nosso cubo sonobe está pronto. Aqui eu fiz também uns bem menores. Temos infinitas possibilidades com essas peças. Neste vídeo foram só os cubos, mas pode ser montado quase o que quiser. Então é isso aí. Então, viram que é muito fácil você compor um cubo, né, a partir de dobradura. Então, o uso de dobradura no ensino de geometria, né, é bem interessante, é uma forma lúdica de você começar a introduzir toda essa linguagem, toda a geometria a partir de dobradura, desde as ideias mais simples até ideias, né, onde você vai começar a construir sólidos, né, usando dobraduras. Esse material de GeoLig que eu mostrei no início do nosso encontro nos permite, né, construir diversos tipos de sólidos, né, desde prismas, pirâmides. Ele é composto, né, de conectores com várias entradas, correspondendo a quantas arestas vão incidir em cada vértice do sólido geométrico.
eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que eu tenho como montar todos os sólidos platônicos, né? E a partir daí manipular e pensar quais são as faces, contar quantidade de vértices, quantidade de faces, né? E trabalhar com a criança, né, essa contagem de vértices, arestas e faces usando material GeoLig. Tá? Ensinar por meio de jogos. Vamos, assim que a gente falou, né, o Tangram pode ser uma atividade com jogo, os blocos lógicos podem ser utilizados também numa atividade de jogo, né? E o que se fala a respeito de ensinar através de jogos, né? Que é um caminho para o educador desenvolver aulas mais interessantes, descontraídas e dinâmicas, podendo competir em igualdade de condições com os inúmeros recursos a que o aluno tem acesso fora da escola, né? Despertando ou estimulando sua vontade de frequentar com assiduidade a sala de aula e incentivando seu envolvimento, seu engajamento, né, nas atividades, sendo agente no processo de ensino e aprendizagem, já que aprende e se diverte ao mesmo tempo, né? Então, a gente vê aí que são várias habilidades que os jogos, né, podem desenvolver, né, e a gente está trazendo isso, né? No que se compõe ideias gerais, né, características de um jogo, né? Questão de ter um jogador, um adversário, a interatividade, existência de regras, existência de um objetivo, condições de vitória, empate, derrota, né? E tudo isso que, né, além de proporcionar entretenimento, e a gente pode, né, trazer muito conhecimento através do uso de jogos. Né? Então, adaptar uma sala de aula para jogos, a gente requer uma série de observações. A gente vai olhar alguns jogos e olhar alguns sites que nos apontam para alguns jogos, algumas atividades, né, que já estão disponíveis em comunidades, né, nesses sites, e também está aberta a possibilidade de que nós possamos construir também jogos. Um desses sites é o WordWall, né, que eu já peguei um link da comunidade para que a gente possa ver junto um exemplo de um jogo em que a criança vai interagir e trabalhar conceitos de geometria a partir do momento que está, né, nessa atividade desse jogo. Esse aspecto do jogo do WordWall, né? E aqui a criança, né, para trabalhar conceitos de geometria, né, ele vai começar. Eu tenho vários aspectos de jogo, entre eles eu trouxe esse para a gente poder ver. Né? Aqui, observando esta figura quanto à posição relativa das retas, podemos dizer que elas são... Aí a criança vai ter tempo e vai marcar, né, a resposta. E vai escolhendo aqui. Essa figura representa um ângulo de 90 graus, que é conhecido como ângulo reto. Né? Eu estou pegando esse jogo pronto, mas é possível que a gente construa um jogo similar a esse. Observando essa figura quanto à posição relativa das retas, podemos dizer que elas são retas concorrentes. Né? Então, há uma comunidade já de professores que já construíram materiais aqui. Analisando essas figuras, podemos afirmar que, no caso aqui, os pontos B, C, D e E estão numa mesma reta ou são colineares. Os conceitos básicos da geometria plana, que também é conhecido como geometria euclidiana, são o ponto, a reta e o plano, né? Com os elementos primitivos da geometria. As retas sempre são representadas, né, de que maneira? Com letras minúsculas do nosso alfabeto. O ponto neste gráfico que pertence
a reta R é, né? Aqui é o P e o Q também. O ponto neste gráfico que pertence à reta R é a letra... Eita! Que tem um tempo, né? Então, aqui, a professora Valéria não cumpriu um tempo. Tem outros exemplos aqui. Adivinhe qual é a figura? Tenho 4 lados, 4 pontas, e todos os meus lados são iguais. Né? Aí já está no momento de análise, né? Então, você vai marcando e vai seguindo a sequência. Então, isso já tem, ó. Tenho 3 lados e 3 pontas. Né? Questão de reconhecimento de figuras. Não tenho lados e nem pontas. Característica do círculo. Tenho 4 lados, 4 pontas, mas os meus lados não são todos iguais. Então, já vai vendo algumas características. Né? Tenho 5 lados e 5 pontas. Então, a linguagem ainda está... Né? Então, a criança vai interagindo, né, aqui com o jogo. Então, eu separei vários links com vários jogos envolvendo geometria. Né? Mas o interessante seria que vocês entrassem, né, nessa plataforma para que pudessem visualizar na comunidade os diversos jogos disponíveis e também se encorajar para construir novos jogos. O que a BNCC fala, né, que, em termos de cultura digital? Que na escola a gente deve buscar compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Esse é o geoplano, né? Nós temos como ter esse geoplano, ele é vendido também em lojas especializadas em materiais educativos, físicos, mas nós temos também os geoplanos virtuais. E, né, eu trouxe para a gente olhar o geoplano virtual e a gente manipular esse geoplano virtual para que a gente possa ver o potencial desse geoplano virtual. Todos estão vendo, estão conseguindo acompanhar? Sim, está ótimo, Valéria. Sim. Aqui nós temos uma variedade, né, nesse geoplano. Eu posso, né, ter um geoplano com menos, né, pontinhos, mesmo que a função daquele multiplano, só que aqui são pinos e são elásticos, né, material, né, digital, onde a gente vai clicar, né, as borrachinhas para fazer construção e trabalhar diversos conceitos, né, dentro da geometria com esse material. Inclusive, tem ele, né, em forma circular. Né? Eu vou trabalhar com esse geoplano. Eu posso trabalhar, né, diversas ideias, mexendo com esses elásticos, inclusive, né, a ideia, né, de uma reta, né, um segmento vertical, um segmento horizontal. Eu posso trabalhar, né, construção de polígonos, então, trabalhar com as borrachinhas, construir triângulos, construir
quadriláteros. Trabalhar a ideia de polígono convexo e não convexo, né? Aqui, se eu uno quaisquer pontos do interior aqui desse polígono, o segmento está todo contido dentro do polígono. Aqui não, eu posso pegar pontos, né, do interior, né, e ligar de tal modo que o segmento não está todo, vou botar aqui um pouquinho mais para diferenciar, não está todo contido na região interna desse polígono. Aqui vai ficar melhor para marcar. Então, trabalhar a ideia de convexo, polígono não convexo. Eu posso trabalhar associando aqui a ideia de que cada quadradinho desse, né, corresponde a uma unidade de área. Porque o que é o centímetro e o que é o centímetro quadrado, né? O centímetro, né, seria uma medida de comprimento, que é uma unidade, né, do Sistema Internacional de Medidas, né? Eu meço comprimento com algum comprimento, eu meço uma superfície com uma superfície que, no caso, centímetro quadrado seria um quadrado de 1 centímetro de lado. Então, eu posso fazer corresponder cada quadradinho desse como se fosse uma unidade de área. Então, eu posso começar a pensar nas fórmulas de cálculo de área, vou tirar isso aqui, pensando simplesmente em contagem de quadradinhos. Então, começando aqui pela área desse retângulo, né? Aqui eu tenho a base dele, né? 1, 2, 3, 4. Altura, 1, 2, 3. Então, a área, né? 4 vezes 3, 12, que seria o correspondente à quantidade de quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a criança vai contar e perceber, inclusive, a diferenciação entre o que é essa área e o que seria o perímetro. Medir a área é contar esses quadradinhos. O perímetro seria a soma das medidas dos lados de uma figura, né, de um polígono. Então, seria nessa soma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Que aí eu posso chegar até na fórmula onde o perímetro corresponde ao dobro da soma, né, da base, né, com a altura. Da área do retângulo para a área do quadrado, é só observar, né, que aqui calcular a área do quadrado é a mesma coisa que calcular a área do retângulo, sendo que quando você pega a base vezes a altura, a base e a altura são iguais, né? Porque uma característica do quadrado, né, seria ter todos os lados de mesma medida e todos os ângulos de mesma medida. É um polígono regular, né? Então, eu já cheguei na área do retângulo, do quadrado, e posso trabalhar, né, por exemplo, como é que seria a área do triângulo, né? Vamos pegar um triângulo qualquer. Basta que eu pegue um triângulo com as mesmas dimensões, né? Vou pegar aqui. O que eu estou gerando aqui, né? Esse triângulo igual a esse. Então, a área desse total aqui é o dobro da área desse triângulo. Então, para achar a área desse triângulo, é só fazer o quê? Pegar a área dessa figura e dividir por 2.
Se a área aqui é essa medida vezes essa, a área desse triângulo é a medida desse vezes esse dividido por 2. Então, assim, eu vou chegando nas fórmulas de cálculo de área, utilizando, né, de uma demonstração visual para essas fórmulas de área. E uma coisa também interessante é mostrar a diferenciação, que eu posso ter figuras, né, com mesma área, mas com perímetros diferentes. Não posso pegar aqui, por exemplo, um retângulo, né, que tem, né, um total 2 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então 14 de área, e posso pegar aqui seria o mesmo, né? Eu poderia... Aqui não vai dar 14. Vamos pegar um menor, né? 1, 2, 3, 4, 12. E aqui, 1, 2, 3, 4. Só para exemplificar aqui rapidamente, tá, gente? Eu vou... Aqui, ó. A área aqui é 8 centímetros quadrados, aqui também é 8 centímetros quadrados. Mas o perímetro, né, é diferente. Então, eu posso mostrar a diferença entre perímetro e área usando o geoplano. Então, além de construir polígonos, mostrar o conceito de área, mostrar o conceito de perímetro, eu posso mostrar uma diferença entre a ideia de área e de perímetro. É muita coisa para mostrar e a gente, né, só está querendo dar um gostinho para vocês de tudo que existe, que a gente, né, pode utilizar. A última coisa que eu vou mostrar para vocês é o GeoGebra, né? O GeoGebra, ele está sendo muito utilizado em vários níveis de ensino, desde né, anos iniciais até a universidade e pós-graduação. Então, a última coisa que eu vou mostrar para vocês é o uso do GeoGebra. E o que eu queria falar com vocês também, que o GeoGebra, ele já tem uma rede de professores trabalhando, né, com o GeoGebra e construindo uma série de materiais que a gente pode fazer uso deles. Eu vou abrir aqui no meu navegador. Aqui né, a interface aqui do GeoGebra. Eu posso, né, aqui eu tenho uma área que é algébrica, que a gente não tem interesse no momento, e tem uma área que é de desenho. Como eu não vou trabalhar com os eixos cartesianos, eu posso tirar essa malha quadriculada e trabalhar só nessa região aqui, construindo, né, polígonos. Eu também posso, né, trabalhar com uma janela de visualização 3D, trabalhar com sólidos geométricos. Então, por exemplo, aqui, nesse ícone, nessas ferramentas, eu tenho as possibilidades de construções. Então, ponto. Vou marcar ponto, né? Aqui. Vejam que, quando eu traço esses segmentos unindo esses pontos,
eu tenho uma linha poligonal. E uma coisa interessante do GeoGebra é que eu posso fazer uma geometria dinâmica. Eu posso manipular, usando aqui a setinha, manipular por vértices, né, esses polígonos, essas figuras, e trabalhar conjecturando várias questões envolvendo a figura construída. Mas vejam que eu tenho essa linha poligonal, então aqui eu não tenho o polígono, porque o polígono seria o quê? Seria a figura geométrica plana delimitada por essa linha poligonal. Então, para que eu tenha o polígono, eu venho aqui na ferramenta polígono e vou marcar, aí sim vai aparecer a região plana delimitada por essa linha poligonal. Aí sim eu tenho esse polígono. Então, eu tenho triângulo e posso variar, né, uma infinidade de tipos de polígonos. Quando você tem apenas o seu quadro, você fica muito limitado, porque você tem, né, quando você faz a construção de um triângulo no quadro e diz, um triângulo qualquer. Na realidade, não é um triângulo qualquer, é um triângulo com as características que você desenhou, né? Nós temos aqui como construir polígonos regulares também. O que são polígonos regulares? São polígonos que têm todos os lados com a mesma medida. Então, por exemplo, eu vou construir o primeiro lado, né? E ele vai me perguntar quantos vértices eu tenho. Então, se eu quero um polígono regular com 4 vértices, eu marco 4 e ele vai me construir o quadrado, que é o polígono regular de 4 lados. E eu posso aqui, como tem essa característica na construção, essa propriedade de ser polígono regular de 4 lados vai ser mantida pelo movimento. Que, por exemplo, aqui, mesmo que eu olhe assim, parece um triângulo isósceles, um triângulo que tem 2 lados com a mesma medida. Mas à medida que você movimenta, como eu não construí com essa característica, esse triângulo, né, é um triângulo qualquer. Então, não é um triângulo equilátero, que seria um triângulo, né, regular, por exemplo. Como eu construo um triângulo, né, que seja equilátero? Eu tenho que vir em polígono regular, uma das formas, aí sim eu tenho um polígono regular. E eu vou mover. Aí sempre vai ser mantida essa característica de ser um triângulo equilátero, porque eu construí com essa característica. Então, eu consigo aqui gravar, consigo, né, exportar essa imagem para algum documento de Word, compartilhar essa imagem, né? Eu vou abrir aqui um novo, não quero gravar, e só vou mostrar assim rapidamente, para que a gente possa ver. Eu posso exibir uma janela de visualização 3D, onde, por exemplo, eu consigo construir sólidos geométricos. Eu vou construir aqui, por exemplo, um cubo. Tá? Eu vou fazer isso rápido, porque a gente já está com o tempo esgotado. E veja que eu posso movimentar. Então, trazer a visualização do cubo, movimentando aqui a minha janela, né, onde eu tenho esse cubo. Eu posso traçar aqui, por exemplo, um segmento unindo esses vértices e visualizar, por exemplo, a diagonal do cubo lá e perceber claramente uma questão que é que eu formo na diagonal do cubo, pegando essa diagonal do cubo, né, diagonal dessa face e essa aresta, um triângulo que é retângulo. Eu posso mudar cor, se você posso, né,
em configuração e mudar cor, né? Eu vou apontar aqui e mudar cor. Eu quero trazer cor diferente para a face. Eu posso visualizar, né, várias vistas desse sólido geométrico. E assim como nós mostramos no WordWall, nós temos várias construções já feitas na comunidade do GeoGebra, inclusive alguns livros já nessa comunidade GeoGebra. Aqui nós elencamos várias sugestões de sites com jogos virtuais, né? Além do WordWall, Live Worksheets, né? E uma série de outros. Nessa apresentação também eu coloquei, como a gente já tinha colocado no encontro passado, o Poly, que também nos permite fazer construções de sólidos geométricos e olhar as suas planificações, né? Além disso, a gente colocou aqui disponíveis vários sites com muito material interessante envolvendo aí geometria e, né, as referências bibliográficas para vocês. E feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, e a gente está aprendendo sempre. E voltando aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algumas coisas a gente passou rápido, né? Eu tenho aqui várias construções feitas, inclusive, com GeoLig, para mostrar para vocês as várias possibilidades de construção de sólidos, inclusive sólidos platônicos. Eu tenho aqui também construída a florzinha com dobradura, né? E a gente pode utilizar aí em aulas, né? A construção do cachorrinho com dobradura também, né? Onde eu fiz aqui um cachorrinho, e a gente pode fazer uma narrativa e trabalhar aí com geometria e uma narrativa de alguma história envolvendo um cachorrinho. Então, a dobradura também nos permite aí, né, trabalhar, né, com narrativas, né, storytelling, e trabalhar muita geometria nessas dobras. Trabalhar, como eu falei a vocês, né? A professora falou, a dificuldade de mostrar retas paralelas, né? Com dobras no papel, a gente traz a noção de paralelismo, né? Quando você dobra um papel, né, você tem aqui nessas dobras a ideia do paralelismo. Aqui também eu fiz um tangram, né? Vejo que eu também construí um tangram com EVA. O tangram, né, é um material bem fácil de ser construído, né? E com diversos materiais. E era essa mensagem, não sei se... Porque é muita coisa para mostrar em pouco tempo e a gente não está fisicamente junto para poder, né, fazer essas manipulações, mas são essas as sugestões, esses caminhos, desses recursos didáticos, né, com materiais manipulativos e softwares que a gente queria apresentar para vocês. Tá? Então, muito obrigada pela atenção, e a gente, né, já está aí perto de 5 horas, a gente já está encerrando o nosso encontro, mas eu abro a palavra para quem quiser fazer algum comentário, né, e dar alguma sugestão, que a gente está sempre aberto
as sugestões. Então, boa tarde a todos, um bom resto de final de semana. Tá? Equipe, Bárbara, Henrique, Marcelo, gostaria de... Hoje Marcelo está mais quietinho, né? Muita informação, né, Marcelo? Não dá nem tempo de respirar. Mas vocês vão receber esse material e poder olhar com mais calma. Sim. Toda a playlist que eu fiz, né, lá do Multiplano, eu fiz playlists, né, porque eu olhei todos esses vídeos, mas não daria tempo da gente passar aqui todos eles, senão a gente estouraria muito do tempo. Então, o ideal é que vocês olhem, né, possam aproveitar, né, cada uma dessas sugestões, cada um desses caminhos. Justamente, porque a aula hoje foi muito objetiva, né? Porque foram muitas informações, então, depois, olhando o material, quem tiver alguma dúvida, pode enviar depois também, né? Se nesse primeiro momento vocês acharem que estão com muitas informações, né? Processando ainda o que foi passado, depois vocês podem enviar no grupo os questionamentos, olhar o material com calma. Maria Helena, Helena Loyola, sugestões maravilhosas para trabalhar geometria, muito obrigada. Marcelo Augusto, boa, diversas informações, várias ferramentas, aplicativos, etc. Denise Espinola, parabéns a toda a equipe. Eu aproveito o ensejo para agradecer a participação de todos. Desculpem a correria, mas qualquer dúvida, estamos à disposição para esclarecer. Tá? Forte abraço a todos, uma ótima semana. Eu passo a palavra agora para Valéria ou Jeane, porque eu sempre falo uma e a outra. Como a Jane está com compromisso, né? A gente já está chegando próximo do horário do compromisso dela, então a gente já está encerrando. Eu agradeço a todos, né? E espero que a gente tenha contribuído aí, trazendo um gostinho, né, de cada material desses, e a gente vai, durante a semana, né, propondo mais textos, mais materiais, para que vocês possam se aprofundar aí na prática com o uso desses materiais. Então, boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Boa tarde, professora. Bom final de semana.